Essa menina, ela viveu um tempo magistral da palavra de Deus. O tempo em que decisões deveriam ser tomadas por todos, mas somente 2 decidiram tomar as decisões corretas. E porque esses 2 tomaram as decisões corretas, nós hoje conseguimos usufruir de toda essa bênção que nós temos. Então Agsa, ela é um presente. Agsa é o quê? Que o pai dela, que não é qualquer homem, o pai dela é Caleb, filho de Jefoné. Então esse homem, não, eu vou repetir, não é qualquer homem. E nem dizia minha avó, não é calça frouxa. Esse homem é homem. E um grande homem, você consegue localizá-lo, achá-lo, quando você vê que ele é fiel a 2 coisas. Repete comigo: a Deus, e a sua liderança. Então esse é um grande homem. Eu estou falando dessa definição que Deus tem. Então Deus não tem grandes homens porque ele tem muito dinheiro. Deus não tem grandes homens porque ele é muito sábio. Deus não tem grandes homens porque ele luta capoeira. Não, Deus tem grandes homens porque ele é fiel a Deus e ele é fiel à sua liderança. Então Caleb recebe uma terra na mão dele. E essa terra que ele recebe tem gigantes morando, porque ele mesmo havia soldado, espiado a terra e tinha dito que na terra tinha gigantes. Então não há nada mais do que você achar lá aquilo que você viu. Não queira sondar territórios que você vê que tem gigante, e quando você for tomar posse, o gigante se levanta e você vai reclamar com Deus. Certo? Então, quando você for sondar alguma coisa e ver que tem gigantes, questione a Deus se Deus vai ser contigo para você derrubar os gigantes, para você tomar posse daquilo que você quer tomar. Porque às vezes a gente somente olha o que vai tomar, mas não se liga nos gigantes. Então tem muita gente que vê o cristianismo como sendo esse lugar aqui, ó. E quer esse lugar. Não tem problema você querer. O problema é que quando você chegar aqui e os gigantes se levantarem, se você não perguntou para Deus se ele seria contigo na hora de derrubar o gigante, é o gigante que vai te derrubar daqui. Certo? Então, Caleb é esse cara. E nós vamos conversar muito hoje, nesse tempo. Nós vamos falar sobre Caleb. Repete, Caleb. Nós vamos falar sobre Agsa, diga Agsa. Nós vamos falar sobre Josué. E nós vamos falar sobre mais uma pessoa chamada Otniel. Isso, diga Otniel. E nós vamos falar sobre esses caras. Esse Otniel, por exemplo, pela cara que você fez, você nunca ouviu falar dele. Nunca mesmo. Só que agora nós vamos. Você vai saber quem é esse cara. Tá bom? Você vai saber. Então, o texto que conta toda essa história está em Juízes capítulo 1. Mas nós não vamos lá agora. Você vai comigo no livro de Josué, porque eu preciso mostrar a raiz. Josué capítulo 14. Apóstolo, oi filho. Um dia eu quero pregar que nem o senhor. Escolha uma esposa que nem a minha. Pois é. Tem mais não, viu? Eu dizer que eu sou o que eu sou sem ela. Verdade. Dá não? E você vai saber quem é o Otniel.
Josué 14, nós vamos ao verso 6. Josué 14, verso 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe muito bem, Josué, o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Você lá sabe o que é, irmão, você ter um nome na boca de Moisés. Se Moisés era a boca de quem? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para que eu fosse espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram todo o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor. O Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé, põe o pé aí. Não, os pezinhos de galinha. Um, dois, três, põe o pé. Isso, irmão. Mas treme a terra, velho. As crianças levantaram lá, só vê as orelhas dos caras lá em cima lá. Então Moisés naquele dia disse: certamente a terra em que você pôs o pé será sua. Eu creio. Deus é fiel. E de seus filhos. Agora ouça: em herança perpétua, pois você perseverou. Agora, olha a pessoa do lado e diga: agora vou eu. Agora vou eu. Porque você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Aleluia. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. 45 anos se passaram. Eita Deus. Por isso que eu falei moiô. Porque Deus fez uma promessa para o cara agora. 45 anos depois, quando ele entrou na terra, ele disse: é agora. Eita Deus. É agora. Ô Josué, você está lembrado? Porque Moisés morreu. E eu estou te lembrando que 45 anos depois, Deus me conservou com vida, porque Ele tinha prometido que eu ia pisar na terra. Poderia demorar 50, poderia demorar 60. E como eu sei que Deus é fiel, eu esperei até agora para conversar com você. E ele disse assim: 45 anos se passaram desde que o Senhor falou comigo essas palavras, como Israel ainda estava no deserto, e agora, eis que estou com 85 anos. O Senhor me deu essa palavra quando eu estava saindo da igreja hoje. A mãe da pastora Raquel, ela anda com 2 bengalas. Samuel viu, anda com a bengala na direita, a bengala na esquerda, e anda, né, toda 85 anos. Aí ela disse: o senhor me perdoa porque eu cheguei atrasado? Eu estava saindo: o senhor me perdoa porque eu cheguei atrasado? Eu falei: que isso, meu senhor? Fique em paz. Esses motoristas são assim mesmo. Ela falou: motorista?
quem dirige sou eu. Aí eu falei assim, a senhora mora onde? Ela falou, eu moro logo ali em Alphaville. A senhora vem de Alphaville aqui? Eu falei, só venho aqui porque tem coisa boa aqui, filho. Se não tivesse, eu não viria. Aí a pastora Raquel disse assim, ela não vem todas as segundas-feiras, apóstolo. E ali o Senhor disse para mim assim, o vigor que está sobre a vida dessa mulher é por causa da fidelidade dela comigo. Aí foi que Deus me deu a palavra. Então, veja só, estou com 85 anos, verso 11. Olha lá o que diz o verso 11. Ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Ou seja, 45 anos depois, se ele me enviar hoje, tem gente que se você pega para ela na segunda e na terça, na quarta ela está cansada. Desculpa, mas eu estou lendo a Bíblia. Qual era a minha força naquela época? Tal é a minha força agora. Tanto para a guerra, como para sair e para entrar. A versão desse hebraísmo é tanto para guerrear, como para o que for necessário. É sair e entrar da presença do líder. Então o líder às vezes diz, faz ali para mim, ele sai. Aí ele entra na presença do líder e sai da presença do líder. Ele então tanto para entrar e sair da tua ordem, assim como Moisés me mandou em guerrear, eu vou guerrear e eu faço ainda hoje. Você sabe aquilo que você precisar que eu faça. Então, essa história é um pano de fundo. É um pano de fundo para a Axa. Porque a criança agora está com cerca de 32 anos de idade. Então a Axa agora, ela está acompanhando esta virilidade do pai, esta obediência, esta perseverança. Ela está sendo treinada sem pregação. A pregação que está formando o caráter daquela menina é a vida do pai dela. A vida do pai dela é como se ela às vezes até questionasse o pai. Nós não vamos para Disneyland esse ano. Calma, filha, Deus prometeu, ele vai cumprir. Calma, filha, Deus prometeu, ele vai cumprir. Quando entraram na terra, que 40 anos antes ele tinha ido para espiar e essa menina não tinha nem nascido. Aí o que acontece? Ele chega para a menina e começa a testemunhar com a vida dele. Nós muitas vezes queremos testemunhar para os nossos filhos dando coisas para eles. E quanto mais nós damos coisas para eles, menos eles conhecem a verdade de Deus na nossa vida. Eles vão conhecer a verdade de Deus na nossa vida quando o Deus que nos dá coisas começar a ver neles a mesma sensibilidade que viu em nós e começar a presenteá-los da mesma forma. Então essa extensão da bênção de Deus é uma extensão que não é tão literal assim. Por quê? Porque Salomão era tido como muito sábio e Davi não era tido como muito sábio, era guerreiro, mas os salmos de Davi eram proféticos e a literatura de Salomão era uma literatura proverbial e amorosa. E dentro da literatura dele, aquilo que ele era sábio foi aquilo que lhe derrubou. E é necessário às vezes que você entenda que Deus ele quer te levantar de uma forma muito segura. Deus ele quer te levantar de uma forma muito diferente de tudo que o mundo conhece. Tudo que o mundo conhece não pode nunca ser confundido com o que Deus faz. Tudo o que o mundo pode te oferecer, Deus nunca te oferecerá. A facilidade que o mundo te dá para adquirir as coisas, Deus vai dificultar para você ter. Para que você saiba que quando você receber de Deus, o ladrão não rouba e a traça não corrompe. Mas o mundo, aquilo que ele dá, ele mesmo toma. Ele mesmo toma. Então tudo aquilo que um dia você teve e perdeu, não foi Deus que te deu. Porque aquilo que Deus te dá, ele não passa no teu nome. Ele põe você para cuidar. Então aquilo que nós temos é nosso.
Esse lugar aqui não é meu, não. Por isso que eu tenho que ir? Ótimo. Então agora Axa se torna uma moça, uma mulher. E essa mulher, ela começa a ter a sua idade de concepção. A sua idade, essa mulher já está com 30 anos, ela já está menstruando há 18 anos, 19 anos. Os prazeres já fluem pela vida dessa mulher naturalmente. É uma mulher que não nasceu aleijada, ela não nasceu sem útero, ela não nasceu sem libido, ela nasceu mulher. Só que é o seguinte, ela tem um pai que nasceu homem, e ela tem um pai que é servo de Deus, e ela tem um pai que espera no Senhor. Isso é o que é transplantado para ela. Se o meu pai tem que fazer um acordo do meu casamento, o meu pai quer fazer um acordo que eu não vá se arrepender disso amanhã. Ontem eu disse lá que o casamento judaico, ele é feito de acordo entre duas famílias que se amam muito. E dentro dessa concepção de viver na guerra, como é que você vai amar a outra família? Você tem que se preocupar em proteger a sua. Esse negócio de amar, olha, eu te amo, e a gente está no meio das balas, esse negócio todo, das duas uma, ou é boiolice, ou então você não está no meio da guerra. Porque no meio da guerra, você se prepara para não morrer e pensa em quem ficou em casa. E tem muita gente que sai para a guerra para ganhar dinheiro e esquece que ele precisa continuar trabalhando, mas que ele tem pessoas em casa também. E quando ele adquire alguma coisa, ele adquire para ele não pergunta para a casa se a casa precisa do que ele está adquirindo. A condição é que esse homem transplantou espiritualidade para essa moça de uma determinada forma, que ela esperava com paciência no Esperar com paciência em Deus, sem exemplos próximos a mim, é o pior cristianismo que dá para você viver na vida. Esperar com paciência no Senhor, numa família de imediatistas, imagina, certo? Imagina, onde todo mundo vai te cobrar todo dia, onde todo mundo vai querer resposta todo dia, onde todo mundo quer saldo no banco todo dia. Então, esta moça, ela vai vendo que o pai recebe Hebron. Repete comigo e diga Hebron. Hebron, para quem não sabe, é aquele território onde está hoje a mesquita de Omar em Jerusalém. Então veja, o que é que foi dado para esse cara? Que terra Deus mandou dar para ele? Deus mandou dar para ele o terreno aonde Abraão sacrificou Isaac. Deus não mandou dar para Josué, Deus mandou dar para ele. Então Hebron era essa terra. E Hebron, que era uma terra semifértil, porém uma terra de muitos valados e montanhas, quem já foi para Israel sabe disso, é uma valeta que sobe, um monte que desce, aquele negócio todo, é um monte de buraco para cima e para baixo, muito pouca água, tanto é que o rei Ezequias teve que cavar um túnel que passa por debaixo para poder trazer água de longe, para poder chegar até lá. Então é uma terra semiárida. Ao redor, lá, existe só desertos. Repete comigo e diga, desertos. Só que nesses desertos também tinham gigantes. E a Bíblia diz que o diabo construiu o seu reinado ao redor de Hebron. Mas eles não foram para Hebron. A cidade de Kiriat Jearim, que nós estávamos falando aqui, e a cidade de Debir, que é a mesma cidade, Debir, ela era o centro real de todos os cananitas. Ali então morava toda a maior fortaleza que os cananeus tinham. Aquela cidade ali tinha um local dentro dela chamado Kiriat Jearim. E Kiriat Jearim era como se fosse o coração de Debir, dentro desse contexto bélico que nós estamos falando de batalha, de guerra. Só que quem vinha do leste, e todo mundo sabe que Deus sempre vem do norte, quem vem do leste é o inimigo. A Bíblia Sagrada diz que os nossos inimigos no final do tempo virão para invadir Israel do leste. A China virá do leste. Então, quando nós olhamos para esta situação, ali existia um quartel general no leste de Hebron.
E o cara não é fraco de batalha. Então ele já disse: eu preciso tomar Debir e eu preciso tomar Kiriat Jearim, que é para mim poder ficar sossegado na minha cercania. Às vezes você mora num bairro que tem um centro de macumba lá na esquina. E você não se preocupa com o centro de macumba, por quê? Porque a minha casa é do Senhor. Só que pelo centro de macumba se entra e se sai. Ali é uma fortaleza, onde os inimigos estão se amontoando e se aglutinando. E se você não derrubar aquela fortaleza, logo logo ela vai se tornar maior do que a tua cidade. Aí você não vai ter mais condição. Então tem coisas que não estão dentro da minha casa, mas estão próximas. E esta proximidade, dependendo da onde o inimigo tem facilidade de vir, elas precisam ser destruídas, tomadas e desarraigadas. Então quando Caleb olha para aquela situação, ele diz: nós precisamos tomar Kiriat Jearim e Debir. Aí ele chega lá, reúne os melhores soldados, e ele diz assim: quem tomar Kiriat Jearim e quem matar os gigantes de Debir vai casar com a minha filha. Rapaz, eles olharam para o gigante, olharam para a trizentona e disseram: vou não. Mas um jovem se levantou e disse: eu vou. O nome dele, Otiniel. Então Otiniel foi lá e ele pensou da seguinte forma: o homem que disse que gigante não era problema e que entrou na terra e já matou gigante, está dizendo que tem gigantes que ele quer derribar. O que ele está querendo fazer, Deus? Ele está dizendo que tem gigantes e está procurando alguém porque ele não consegue? Ou ele simplesmente está dizendo porque ele precisa passar adiante a unção que Deus entregou na vida dele? O que ele quer? Deus não falou nada com ele, mas ele continuou a questionar: qual é a coisa de maior valor que esse homem tem dentro da casa dele? A filha dele. Então ele quer passar aquilo que ele mais tem de valor, que é estar na boca de Deus. E hoje nós estamos falando dele. É sinal de que ele entendeu a notícia. Então ele vai, destrói, repete comigo e diga: Debir, cidade fortificada para deuses. Esse é o significado de Debir. E ele destrói Kiriat Sefer. Kiriat Sefer, para que você tenha ideia, é a cidade do livro. Ele vai e destrói uma cidade que é intitulada Cidade do Livro, que é a lei dos cananeus e que levanta homens, segundo Deus, que eram gigantes, segundo a sua impenitência, segundo a sua malignidade. Eles se tornaram gigantes por causa da sua malignidade. A grande condição é que você precisa começar a entender: se você não destrói o livro deles, eles vão destruir o seu. Se você não destrói a história deles, eles vão destruir a sua. Se você não destrói a força deles, eles vão destruir a sua. Então a guerra é tete a tete, cara a cara, corpo a corpo, alma a alma, espírito a espírito. E aqui a nossa guerra principal, ela é recheada de coisas lindas. Otiniel vai lá e vence a batalha, recebe a esposa. E quando ele recebe a esposa, o que o pai faz? Repete comigo e diga assim: Hebron, Debir e Kiriat Jearim, que é Sefer, diga Kiriat Sefer, e diga assim: deserto. O pai diz assim para ela: o noivo não precisa saber. Quando você casar,
eu vou te dar esta terra de presente. Deserto. Ela não ficou feliz com isso, mas ela entendeu quem era o pai. O problema não é você ficar feliz com o que recebe, você tem que conhecer quem te deu. A tua felicidade em receber alguma coisa de alguém está diretamente ligada à pecaminosidade do teu coração. Então ela ficou feliz. Otiniel foi lá, venceu. Amém? Mas agora, entre o presente e a cidade, existe todo um castelo a ser derribado. Precisa construir alguma coisa aqui. Mas o que tem do lado de cá? Deserto. Então agora vamos no texto de Juízes. Capítulo de número 1. Verso de número 13. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz. Kenaz era irmão de Caleb, mais novo do que Caleb. E Caleb deu a sua filha Axa por mulher a Otiniel. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Pedisse o quê? Um campo. Diga assim, um campo, não um deserto. Não deserto. Porque o deserto, ela já tinha. Deixa eu dar uma notícia para você. Pede campo não. Fique com o deserto. É melhor. Viu? Ah, aí diz assim, ó. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero que me dê um presente. Ou seja, ela não disse: quero que o Senhor melhore a minha herança. Porque como filha, ela já tinha recebido o quê? Já tinha recebido o quê? Agora ela está pedindo um presente. Quero que o Senhor me dê um presente. Já que o Senhor me deu por herança uma terra, me dê também algumas. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Mas e a terra? Continuou? Quer ter uma família abençoada? Não dê um peixe não. Dê a vara. E ensine a pescar. Ensine a pescar. Vamos à revelação? Amém? Quando ela foi morar com o noivo, quando ela foi morar com o esposo, e o esposo era homem de guerra, ela viu que a única herança que o pai tinha deixado para ela era deserto. Porque quando a igreja voltar com Cristo, é assim que a terra vai estar. Não vai ter nada nessa terra. Nada do que você construiu vai estar aqui. Nada do que você fez. Não vai ter pedra nenhuma que você colocou no lugar que você ache aqui.
O sangue que vai haver em Jerusalém vai bater na campainha dos cavalos, para você ter ideia do que é. Não vai haver funerária e nem fornos suficientes para queimar os tanques esmiuçados pela Terceira Guerra Mundial. Não vai ter. Meu Deus. As águas que saem do trono de Deus é que vão ter que purificar a terra, juntamente com uma equipe especializada de comer carniça, que ele chama: vinde, ó aves do céu, e participai da ceia que eu, o Senhor, vos preparei. Os cadáveres da terra são chamados por Deus de ceia do Senhor, porque o corpo do Filho dele é a ceia da igreja. Então ele dá o corpo do Filho para a igreja ceiar, e ele vai dar para Satanás ceiar aqueles que não quiseram participar do corpo do Filho. Então já vamos começando batendo firme. Se eu fosse você, eu começava a analisar melhor o texto que diz: portanto, examine-se, pois, o homem que come e bebe desse corpo, porque aquele que come e bebe, indignamente come e bebe para a sua própria, não discernindo o corpo do Senhor. Você não vai discernir o corpo do Senhor, mas você vai ser um dos corpos que o diabo vai se alimentar dele depois. Está dando para entender? Diga assim. Aí o que acontece? Ela vai encontrar com o esposo. Ela está montada, depois que encontra com o esposo e faz a sua murmuração, ela monta no jumento para ir ao encontro do pai. Então, depois que a esposa encontra com o esposo, ela vai montar no jumento para ir ao encontro do pai. Vou repetir. Depois que a esposa encontrar com o esposo, ela vai montar no jumento para ir ao encontro de quem? Quando ela está ela vai encontrar com o pai, ela desce do jumento. Quando ela desce do jumento, o pai já para ela na hora e pergunta para ela: o que você deve? Essa é a pergunta que Deus está fazendo nesse Shemitah para você, porque você não está feliz com o que Deus tem te dado, e você está descendo do jumento para questionar Deus a respeito do que Ele te deu. Então Deus está perguntando para você hoje: o que você quer? O que você quer mais? De eu ter separado o melhor esposo para você? O que você quer mais? De eu ter te tirado daquela terra longínqua chamada Egito e ter te trazido para a terra chamada Prometida? Eu ter te colocado dentro desse terreno, derrubei todos os gigantes, você não mexeu a mão para nada. E você desce do jumento. O que você quer? Eu quero um presente. Papai, eu não neguei a herança, mas eu quero trabalhar para fazer prosperar. E ela tinha dito assim: me dê algumas fontes. Quando Deus te pergunta, Ele espera uma resposta. E a tua resposta diminui ou aumenta aquilo que Deus vai te oferecer. Ela disse: a terra é seca, me dê apenas algumas fontes. O Senhor disse: monta no jumento, eu vou te dar todas as fontes superiores e todas as fontes inferiores. Saiba conversar e pedir com Deus. Não peça para homem, não. O homem vai te dar um caminhão pipa. O homem vai te dar meia dúzia de garrafão de 20 litros para você cuidar dos seus problemas. Eu estou trazendo você aqui, nessa palavra eu quero um presente.
E é interessante que quando nós vamos lá e Abraão quer uma esposa para o seu filho, Abraão manda preparar 10 camelos. E sobre 9 deles, ele coloca presentes. E ele manda buscar e elege Eliezer vai lá e busca a noiva. E quando traz a noiva, ele simplesmente diz para ela assim: sobre esses 9 camelos existem presentes para você. Ela disse assim: o meu maior presente é o meu marido. Eu quero meu marido, deixa esse presente aí. Tem muita gente que valoriza o dom e desvaloriza Jesus. A noiva é diferente. A noiva não quer os presentes, a noiva quer o noivo. Ela monta no camelo e faz a viagem em silêncio, coberta, sem se preocupar com o que o pai já tinha preparado para ela. E ela chega no lugar, quando ela vê o noivo, ela desce do camelo. Ela desce do camelo, corre ao encontro do noivo e os dois se conhecem. Olha que coisa maravilhosa. E aqui nós vemos a mesma coisa, só que existe uma coisa diferente aí. O presente. Eu quero o presente. Esse presente era um dom, os 9 dons do Espírito, os 9 camelos cheios de adornos. Eram os 9 dons do Espírito Santo, que iriam acompanhar a noiva e que seriam derramados sobre ela depois do encontro com o noivo. Mas nós não estamos falando desse presente, nós estamos falando de algo que é depois disso. Porque depois do encontro, diz aqui que ela foi ao encontro do Pai. Quando ela vai ao encontro do Pai, quando a noiva vai ao encontro do Pai, ela chega para ele, ela diz assim: legal, gostei bastante dos dons, legal, vou usar eles na terra, mas eu preciso de alguma coisa para mim. Eu quero que o Senhor dê alguma coisa para mim trabalhar, para mim fazer. Mas a terra é seca. E o Senhor um dia disse que o Senhor era agricultor. O Senhor um dia disse que nós somos como árvores frutíferas e que o Senhor cuida das árvores. Que o Senhor busca frutos e de tempo em tempo o Senhor volta para buscar. Mas como é que eu vou ser árvore numa terra dessa? O pai diz para ela assim: numa primeira instância eu fiquei até nervoso com você porque você desceu do jumento. Quem é o jumento? O jumento é o Espírito Santo, filho. Empresta o meu celular aí. Tem um negócio aqui que eu achei aqui, olha. Estava vindo dirigindo de lá do culto para cá, quando parava no congestionamento, irmão. E eu procurando esse negócio aqui, porque eu já tinha lido num lugar, um livro doido aí. Tá aqui, ó. Achei. Olha, abre em Êxodo 13. E aí, muitas coisas vão ser discernidas na tua vida agora. Êxodo 13. Acharam? Amém. Vá ao verso 13. Todo primogênito do quê? Se você quiser resgatar ele e tiver ele com você, quem é que tem que morrer? E quando Jesus foi morto na cruz, quem é que foi dado para você? Quem é que foi dado para você, irmão? Quem é o jumento? Quem é o jumento, irmão? Quando Jesus foi entrar montado e todo mundo deu hosanas ao rei, Jesus estava sendo conduzido por quem? E a Bíblia diz que aquele jumento era o quê? Filho primogênito de uma jumenta. Quando Balaão no caminho recebe uma voz, ele recebe da boca de quem? Quem é que estava falando com ele, irmão? Joinha, né, velho? Quando Deus
vai usar Davi para poder presentear os filhos, ele dá para o primogênito cavalos árabes. Mas o que é que ele dá para Natã? Jumento. Então quer dizer que do presente que ele deu para Natã, é de Natã que nasce Maria, de Maria nasce Jesus, porque José vinha de Salomão e não poderia ter nascido com um cavalo árabe. Porque se o cavalo árabe morrer, ele somente vira carne de comércio chinês. Agora, a carne do jumento, ela tem que ser preservada e quem tem que morrer no lugar dela é o cordeiro. Então, por que o pai de Axa ficou bravo com ela? Porque ela desceu da onde? A gente só vai questionar Deus a respeito daquilo que Ele nos dá quando nós estamos fora da direção de quem? Que nesse ano do Shemitah você possa andar sob direção do... E vou lhe dizer uma coisa, você sabe por que é que o pai de Axa deu o deserto como sendo herança para ela? Você sabe ou não? Seja sincero, sabe ou não? Não. Porque o pai de Axa conhece bem a boca de quem ele estava, a boca de Deus. E a boca de Deus determinou um dia no futuro que o Espírito Santo direcionasse Jesus para onde? Para o deserto. E no deserto o diabo sabe que quem é que vence? Deserto é lugar que já estava preparado desde a eternidade para o povo de Deus vencer as forças de Satanás. E Deus, de uma forma muito linda, vai trazer o inimigo na batalha do Armagedon por onde? Tanto é que Deus fechou com montanha do lado, montanha do outro e deixou o rastro, que é para poder passar por onde? E o único lugar que não se poderia passar por causa do grande rio, quando o terremoto partir Jerusalém no meio, ele parte Jerusalém no meio e ele fecha o rio para o deserto passar. Deus quer que ele venha, porque eles vão ter que entrar em Jerusalém, porque está em Jerusalém o lugar da vitória de Deus sobre o inimigo no final dos tempos. Então, se Deus está te dando deserto, fique ciente de uma coisa: o diabo não vai te vencer na propriedade que Deus te dá. O diabo não tem poder para te vencer na cercania que Deus te dá. Deus olha para o diabo e diz: foste ver o meu filho Jó. E aí, olha, ninguém pode vencê-lo dentro da cercania que você o deu. Você o cercou com uma cerca viva. Quem era a cerca viva, irmão? Era o Espírito Santo. Enquanto você estiver no domínio do Espírito Santo, o diabo não pode tocar na tua vida. Vá para o Salmo 126. Salmo 126, verso de número 1. Ah, meu Deus do céu. Aleluia. O cativeiro. Diga-se, o cativeiro ficava ao leste. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, lá em Babilônia, a terra era fértil. Por quê? Porque Babilônia fica na bacia mesopotâmica. E Babilônia não é outro lugar do que onde estava instaurado o Éden. Então a Babilônia fica exatamente no lugar onde estava instaurado o Éden. E o diabo sabe onde ele arma os quartéis dele. Então hoje, se você tem um Éden, que é jardim de Deus na tua casa, tome cuidado. O diabo quer tomar para montar o quartel dele. Então cerque bem a sua casa, que é um lugar da presença de Deus, e principalmente o teu leito, que é um lugar sem mácula, é um lugar santo dos santos, que não poderia entrar mácula nenhuma, porque Deus é santo. Então o teu quarto e a tua cama, na tua casa, é o que? É um lugar santíssimo. Aleluia.
Então quando o povo está voltando do cativeiro, olha lá, quando o Senhor nos trouxe, quem foi que trouxe? O Senhor. E quem é que eles iam montado como? Em jumentinhos. Está voltando do cativeiro, montado no jumento. Quem é que está conduzindo Israel para voltar da terra? Quem é? Espírito Santo. Então, voltaram a Sião. Sião era Jerusalém, Jerusalém era Hebron, e Hebron era a terra de quem? Caleb. Hebron era a terra de Caleb. Então, mas antes de passar pela terra de Caleb, eu tinha que passar pela terra de quem? Diga, Axa. Diga, Otniel. Aí diz assim, era com os que estavam sonhando. Por quê? Porque eles estavam saindo de uma terra totalmente verdejante, e eles sabiam que quando eles tinham saído para a terra verdejante, a terra era seca e era deserto. Aí o que acontece? Eles estão retornando. Verso de número 2. Dá uma olhada nisso, varão. Então a nossa boca se chama o quê? Por quê? Eles estavam esperando no deserto. O que eles estavam vendo agora? Alguém já ouviu falar no deserto do Negev? Era o tal deserto árido que Axa tinha recebido de presente do pai dela. O deserto do Negev são fontes verdejantes, coisa mais linda em Israel. O povo diz, como é que pode no meio de uma terra tão seca nascer tanto verde assim? Pode. É só a filha saber conversar com o pai. Aleluia. Jesus fiel. A nossa boca se encheu do quê? De riso. E a nossa língua do quê? Por quê? Então dizia entre as nações, dizia o quê? Agora você sabe. Agora você sabe por quê? Grandes coisas fez o Senhor por eles, não por nós. Grandes coisas fez o Senhor por quem ficou no deserto. Nós que não queríamos o deserto e queríamos a pradaria verdejante de Sodoma e Gomorra, se lascamos. Nós que queremos as coisas facilitadas, se lascamos. Nós que queremos que Deus dê tudo e a gente não faça nada, se lascamos. Mas quem ficou e soube trabalhar a petição do presente? Fiel, verdadeiro. Aleluia. Próximo verso. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Porque enquanto eles estavam falando, eles estavam caminhando. E eles agora começavam a passar no meio daquela pradaria verdejante. Eles olhavam para a terra e viam que a terra não tinha mais inimigos. Grandes coisas agora fez o Senhor por nós, que me arrancou da mão da Babilônia e me trouxe para a terra do Senhor. Então primeiro, quando eu estou entrando, grandes coisas fez o Senhor por eles. Mas aí se você para e fica observando, é por eles. Mas se você resolve entrar, aí deixa de ser por eles e passa a ser por você. Obrigado, Deus. Então muitos de vocês não estão usufruindo porque ficam observando do lado. O convite do Shemitah é passa para o lado. Aleluia. Porque a chave só vira para quem está do lado. Glória a Deus. Passa para o lado dentro. Aleluia. Para de se regozijar com o que o mundo tem para te dar do lado de fora. Vem receber o que está do lado. Próximo verso. Faze regressar os nossos cativos, Senhor, com as correntes da onde? Olha lá. Sabe quais são as correntes do sul? As correntes que Deus está dando. Sul, embaixo. As correntes de baixo. Inferiores. Que Ele já havia dado para quem tinha ficado. Agora vamos lá, continue. Os que semeiam com cânticos de colherão. Está duro hoje para semear? Não tem problema, semeia. O tempo de cantar vai chegar. Eu vou repetir para você. O tempo de cantar. Vamos lá, próximo verso. Aquele que sai, o quê? Levando a para voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus. E esse molho, sabe o que é? Esse molho do sou eu. Ai, Deus. É que as sementes elas estavam dentro de sacas, e esses sacos se chamavam molhos. Feliz é aquele que sai com as sementes e encontra campo suficiente para semear todas as. Quando você vem trazer o seu dízimo para o Senhor, você ficou com molhos na sua mão.
Feliz é aquele que semeia na terra do Senhor todas as sementes e volta para casa somente com o quê? Com os molhos. Quem volta para casa com os molhos, volta como? Volta como? 7. Salmo 127. Vou terminar. Quem assistiu aqui o livro de Eli? Amém. Quem assistiu? Amém. Nossa, tem muita gente que não assistiu. Deixa eu ver. Quem não assistiu o livro de Eli? Livro de Eli. Levanta a mão lá, não é vergonha não. Talvez Deus estivesse guardando essa revelação para você agora. Então, assista esse filme agora, com essa revelação. Ele está passando por uma terra desértica. Por quê? Porque havia tido a terceira guerra nuclear e a terra foi destruída. Mas somente uma semente sobrou. E essa semente estava num livro. Esse livro era a Bíblia. E ele tinha que passar com esse livro, com essa semente, até a cidade que o estava separando. Porque na cidade que estava separando também não havia mais nenhum exemplar total dessa palavra. Então, Eli, que é a presença de Yeshua, que é a presença de Deus e o homem do Espírito Santo, ele está carregando essa semente por essa terra desértica. E Jesus um dia disse assim: eu sou a palavra de Deus, né? Então, quando ele diz isso, Eli, aquele negrão que está lá, que é o Denzel Washington, ele é o próprio Deus, o próprio Jesus na terra carregando aquela palavra, e que todo mundo achava que a palavra que ele tinha poderia dar poder sobre os homens, né? Então todos ali estão matando e buscando em todos os livros da terra o poder que existe só naquela palavra. Então um determinado homem viu que a figura de Satanás quer aquela palavra para ele. Por quê? Porque aquela palavra foi a palavra que o havia destruído no deserto. Então ele quer aquela palavra para ter poder, inclusive sobre Deus. Só que quando ele pega aquele livro, as páginas estão em branco. Só a Gláucia podia ler. Não. Por quê? Porque a palavra estava escrita em braille. Mas eu não lembro. Não, então pior ainda. Então a Gláucia seria a única que poderia nos revelar o que estava escondido no livro, né? Ela não aprendeu o braille. Não aprendeu o braille. E nós ficamos sem a revelação. Mas graças a Deus que o Denzel Washington, na figura do negão aqui, tinha guardado a palavra no coração dele. Então a palavra estava no coração dele. Agora ele chega lá na outra cidade. Olha só, ele chega lá na outra cidade e todo mundo pergunta: cadê o livro? E ele diz assim para as pessoas: preparem muitas páginas, preparem muito papel, muita tinta, e me dê um lugar de paz. Então ele deita no lugar e ele começa: no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. E o espírito de Hashem pairava sobre a face das águas, e havia trevas sobre a face do abismo. E você vê o escriba escrevendo, e depois aquele monte de páginas dele escrevendo, a palavra estava escondida onde? No coração. Então, enquanto aquela palavra estava no livro e fora do livro, ela servia para guerrear guerras humanas. Mas a palavra que está no nosso coração só serve para nos aproximar do Deus. Enquanto ele usava a palavra do lado de fora dele, nenhum inimigo poderia subvertê-lo. Mas quando ele chegou no lugar de paz, aquela palavra já não era mais palavra de guerra, mas era a palavra que o unia ao verdadeiro verbo vivo da palavra. Então assista agora e você talvez vai entender melhor esse filme. Talvez seja por isso que Deus não permitiu que você tivesse assistido até hoje o livro de Eli. Então aqui nesse contexto todo aqui, nós vemos o seguinte: que Otniel, ele é levantado como o primeiro juiz de Israel. Mas ele não foi chamado para ser o primeiro juiz de Israel. Ele foi levantado para ser. Às vezes algumas pessoas dizem assim: a minha unção está demorando. Por quê? Porque você quer ser levantado para fazer. Deus quer que você faça para ser levantado. Então às vezes as pessoas, mas a pessoa não me honra como missionário. Não é isso. O dia que você for missionário, você será honrado.
É ao contrário. Então aqui Otiniel ele vai. Eu nem acredito que Otiniel saiba que ele foi um juiz. Eu não acredito nisso. Eu acredito que depois, quando ele sentar para ouvir essa palavra escrita, ele vai saber, caramba, então eu fui um juiz, foi o primeiro. Meu Deus, que responsabilidade. E talvez quando você fica sabendo da tua responsabilidade, chega algo na tua vida que derrubou o luzeiro. Chega algo na tua vida chamado arrogância, prepotência. Porque você quer colocar a tua responsabilidade acima até do próprio Deus. Então, às vezes, não sabendo da profundidade da nossa responsabilidade, nós fazemos a obra mais perfeitamente e de uma forma muito mais profunda. Deus, às vezes, revela a profundidade daquilo que nós estamos sabendo, só para que você possa abastecer o teu coração com mais ar e você possa chegar no final da tua missão. Talvez Caleb não soubesse a profundidade dele ter chegado 45 anos a mais. E esse foi o discurso que ele teve com Josué lá atrás. Mas ele não queria saber que esses 45 anos estariam formando a filha que seria esposa do primeiro juiz de Israel. Aleluia. Deus. Tinha uma mulher que era profeta. E ela ficava sentada debaixo de um zinco. Aí todo mundo olhava para ela e dizia assim: poxa, você é profeta, mas o teu marido não é nada. Você é que pensa que o meu marido é nada. O meu marido cuida do resplendor, da retidão, da beleza e da limpeza das roupas do rei. E Deus só me levantou como profeta para que ele pudesse ser bem aquilo que ele é. Então um casal não tem missões diferentes. Se você olha e fala assim, nossa, quanta sabedoria, como ele prega bem, como ele é um homem de Deus, é porque eu tenho uma profeta sentada debaixo dos cedros. E a profeta se assenta debaixo do zimbro, e às vezes as dores que era para mim ter, é ela que está sentindo, para que eu possa desempenhar bem a minha função. Ontem eu disse para ela, deitados na cama, ela com muita dor na cabeça, eu disse para ela assim, se eu estiver te incomodando, por favor, me avise. Porque arruma isso, faz aquilo, toma isso, toma um pouco de água, vê aqui, vê ali, você cuidando, e às vezes você até ultrapassa o limite, porque você mistura amor e cuidado com servitude. Você precisa entender qual é o momento de ser servo no seu casamento, e principalmente ser servo da sua família, porque Deus não te instituiu somente como sacerdote. Deus te instituiu como exemplo para os teus filhos. E tem coisas que eu estou falando com homens e mulheres aqui. É verdade. Às vezes a gente tem a conotação das culpas como juízes na vida do cônjuge, mas a gente não parou para olhar na pia primeiro. Pois é. Eu disse hoje à tarde que um dos maiores compromissos de Caleb era com ele mesmo. E às vezes a gente se esquece desse compromisso diante do espelho. Porque de manhã cedo o espelho revela quem você é. Antes de você querer se mostrar para aqueles que não te conhecem dentro da tua casa. Então quando nós vamos diante do espelho e temos lá um baita do estojo de maquiagens ao nosso redor, creme para isso, creme para aquilo, estica a ruga, puxa isso, puxa aquilo, pinta lá, pinta cá, lente de contato, batom para a boca, pasta que clareia o dente, fora aqueles. Deixa pra lá. Segura aí, Jair.
Aí está morrendo a vidro lá dentro. Dá para bater a cabeça no vidro aí. Então a gente vai parar na frente do espelho, você vê aquela cara rachada, você vê aquele olho te chorou a noite toda, você vê aquela cara inchada por causa dos hormônios, você vê aquela cara cheia de rugas que demonstram a tua velhice, a tua decadência, a entrada lateral que vai fazer você ter uma peruca de palhaço logo logo. Só que aí você tem lá o teu arsenal, né? Mas o compromisso que você tem com aquele cara e com aquela mulher que está aparecendo ali, é este compromisso, que o teu caráter não pode ser alterado. As lágrimas, as rugas, o choro, o cabelo branco, a velhice, demonstra esta força que Caleb não quer esconder. A mesma força que eu tinha 45 anos atrás é a mesma força, é a mesma cara que eu estou olhando no espelho. Eu não vou me maquiar, eu sou esse cara. Eu não vou me maquiar porque você veio visitar, não, de jeito nenhum. Você está vindo hoje para me conhecer, prazer em conhecer, eu sou esse cara aqui. 59 beirando 60 e não me arrependo de ter vivido nenhum dos anos. Mas não parece talvez, porque o dia que ele resolveu me colocar na boca dele, eu resolvi honrá-lo todos os dias da minha vida. E a força que eu tinha há 40 anos atrás, quase, quando eu aceitei, é a mesma força para guerrear, para entrar e sair na presença dele hoje. E digo mais, está melhor hoje do que antigamente. Em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque eu resolvi não usar maquiagem. Eu resolvi não me tornar melhor para você ver. Não. Eu resolvi não fingir que não choro isso. Não. Eu resolvi falar mais leve também não. Eu resolvi simplesmente guerrear as guerras. E eu resolvi entrar e sair na presença dele conforme a ordenança que ele me dá. Essa é a condição daqueles que hão de herdar um deserto e fazer dele um Negueb. Uma pradaria verdejante que não precisa de engano e nem de engodo, é verdadeiro. As fontes que foram dadas à esposa, meu Deus, as fontes que foram dadas à esposa são as mesmas fontes que foram abertas lá atrás. Quando Deus abriu as fontes no dia do dilúvio, ele destruiu quem estava fora da arca. E agora essa esposa diz: me dá as fontes de cima e de baixo, porque eu sei que o inimigo um dia vai passar por aqui. E a Bíblia diz que os inimigos de Deus no dia do juízo serão subvertidos por uma torrente imensa de águas. Quem é que está com a chave das fontes? A esposa. Olhe bem para a sua mão. As chaves estão aí para subverter tudo aquilo que se levanta contra ao propósito de Deus de tornar verde o deserto que Ele te deu por herança. As chaves estão aí. Então aquilo que você veio fazer aqui hoje é simplesmente reconhecer: eu sou portador da chave. Bom, a partir de hoje, deserto, fundo de quintal, eu quero água. Então a chave está aí, pá, vai brotar água. Nós temos um exemplo aqui. Cadê Vânia e Jesus? Que pena. Vânia adquiriu um terreno para construir uma casa. Vânia construiu um terreno para construir uma casa, e no lugar onde ela está construindo não tem água. Todas as casas que estão lá, certo? Todas as casas que estão lá, não tem água. E ela construiu a casa. Ela disse: meu Deus, como é que vai ser, né? Construindo aqui uma casa e não tem água. Vou ter que fazer um poço, né? Tem que fazer um poço. Aí começaram a fazer um poço e acharam o quê? Rocha. Aí os caras disseram: é rocha.
vai ficar caro. Ela disse, eu preciso de água. Aí começou a brocar a rocha. Meu amigo. Olha o deserto que Deus leva os céus. Manda ligar, manda chamar. O que foi? O que foi? Filha, tem água dentro do teu terreno para o condomínio inteiro. Está brotando água da Papai tá escrito. Aleluia. Deus de mistério. Quem sabe onde semeia, sabe o que vai colher. Semeou em terra fértil, filho. Eu creio. Não me cobre das sementes errôneas do passado, mas das atuais, pode vir conversar com seu pai. O pai sabe o que ele libera para você. Amém? Amém. Pronto. Então agora é o ato. Fique de pé. Você que pegou seu envelope lá, põe a sua semente aí. E alguém teve um sonho, uma visão. Não traga não. Não traga não, volta lá. Alguém trouxe aqui a semente? Quem foi que colocou aqui? As duas pessoas que colocaram aqui, quem foi? Bom, não tem problema. E o outro aqui, quem foi? Michele qual? Aí Rex. Cadê a Michele? Meu Deus do céu. Desce aqui. Desce aqui porque tem um mistério aqui. O Anderson, foi você que teve o sonho? Qual foi o sonho?